A Luz do Caminho, Amália Domingues Soler. Começar o capítulo 4. Deixando um dia do porvir, deixando por algumas horas nosso assíduo trabalho, nos trasladamos em 29 de setembro último a Tarraça para participar do banquete que dá aos pobres e a seus mais íntimos amigos o presidente do centro espírita daquela cidade, Miguel Vives, em comemoração por se haver proclamado na Espanha a liberdade de pensamento. A manhã estava fria e desagradável. Dos rigores de um verão insuportável, vamos passando a um outono prematuro, e essas mudanças bruscas são pouco agradáveis ao corpo e ao espírito. Ao primeiro fazem doer, ao segundo entristecem. Nada mais formoso que os dias mornos do outono, nos quais o sol acaricia com seu calor suave e a sombra agrada. O céu está límpido e as árvores agitam docemente seus ramos amarelos. Mas quando a brisa se converte em vento úmido, quando o sol se envolve com sua capa de negras nuvens, a alma sente frio, suspira por aquelas horas agradáveis que tem o outono. Horas formosíssimas que falam mais ao espírito pensador que as horas da primavera, porque as primeiras têm uma doce e indefinível melancolia, e a tristeza suave é boa companheira para as almas que sabem sentir e, por conseguinte, pensar. Tristemente impressionadas, chegamos à Tarraça, mas nossa tristeza se desvaneceu com a fumaça, ao entrar na risonha e modesta morada dos irmãos Vives, onde um enxame de criancinhas brincava no grande pátio, o qual está rodeado de um canteiro onde crescem formosos arbustos que alegram a vista com sua verde ramagem. Numa pequena e limpa fonte havia vários peixes formosíssimos, que são os favoritos dos pequeninos, que os contemplam embevecidos, enquanto outros observam as pombas, galinhas e passarinhos, todos muito bem colocados e resguardados nas travessuras dos meninos. Sempre que estamos naquele lugar, recordamos o horto do Padre Germano, e parece que vemos sua venerável e humilde figura sentada em um banco de pedra à sombra de uma árvore, contemplando docemente a nova geração que vem lutar no campo do progresso. Em nenhuma parte experimentamos a doce beatitude que sentimos na casa de Miguel Vives, especialmente no pátio. E isto, indubitavelmente, não é alucinação de nossos sentidos, porque sentimos essa impressão sempre que a percorremos e nunca damos graças a Deus com mais íntimo reconhecimento que quando, sentados de trás de uma ramagens, chegam até nós as vozes das crianças que correm, saltam, brincam com tanta confiança e liberdade como se estivesse na sua própria casa ou na de seu avô. Mais de 150 pessoas se reuniram na casa de Vives e rodearam as mesas colocadas na sala e no pátio. Entre tantos convidados havia em todas as idades, de todas as idades, desde um ancião octogenário até o pequenino de 3 primaveras. Da mesma maneira, de todas as posições sociais, desde o acomodado proprietário até o infeliz mendigo que há 11 anos que vai pelo mundo, sem saber pela manhã onde dormirá pela noite. Mendigos haviam em grande número e com vários deles conversando por longo tempo, e em verdade nos convencendo de que não é necessário fazer muitas viagens para conhecer as diferentes raças humanas. Que diferenças tão imensas existem entre o obreiro civilizado e o pedinte de ofício? Neste último é quase nulo o sentimento, fala dos seres que morreram com a mais perfeita indiferença. Não conserva mais que um instinto de conservação, o afã de comer e de refugiar-se debaixo de um telhado para dormir. E pensar que esses seres têm uma alma racional, um espírito que há de viver eternamente. Quantas centúrias de séculos necessitarão esses seres para conhecer as vantagens do trabalho? Porque nesses espíritos seu vício dominante é a aversão ao trabalho?
Todos alegam um mal físico para não trabalhar ou o fato de ter muitos anos, mas aí muitos deles o que tem de mais desenvolvido é o embrutecimento da miséria, porque a miséria sem dúvida embrutece. Conversamos com um casal em cujos rostos estava escrito uma história de desacertos. Nenhum nem outro parecia ignorante. Perguntamos a ele: como vocês não tratam de trabalhar? Como não procura viver de outra maneira? Deve ser muito triste não ter um albergue onde se recolher. Já estamos acostumados, disse ele. Estamos há muitos anos assim. Antes era um oleiro. Adoeci da vista e minha mulher me acompanha. Não temos filhos, que é o melhor, e vamos vivendo. E aquele homem sorria satisfeito, sem ter casa nem lar. É até onde pode chegar a degeneração do espírito. Estivemos conversando com outros mendigos, quando nos chamou a atenção um homem alto, coberto por farrapos, carregando um nodoso pau, do qual pendiam 3 envoltórios de trapos muito bem atados. O rosto daquele homem era simpático, uma barba cinza o enobrecia, seu olhar era benévolo e, ao dirigir-lhe a palavra, saudou-nos, tirando o boné com tal distinção que compreendemos logo que ele não era um mendigo vulgar. Perguntamos com o maior interesse se ele tinha onde dormir. Tampouco, senhora, não ganho bastante para pagar um quartinho, que remédio. Quer remédio, mas o senhor é ágil e robusto, como não procura trabalhar? Que quer a senhora? A desgraça me persegue, ainda que certamente, escrevendo, poderia ganhar a vida. Como o senhor sabe ler e escrever? Sim, senhora, fui professor da instrução primária. Estive 5 anos na escola normal. Depois fui agrimensor, desempenhei em obras públicas distintos cargos e logo adoeci, não tenho ninguém, e fui descendo até chegar ao último degrau da miséria. E além disso, já fiz 60 anos. Mas o senhor ainda está robusto e com seus estudos e sua inteligência não deveria contentar-se com levar a vida do mendigo vagabundo. A senhora tem razão, às vezes me olho e digo: é você aquele homem entendido que para fazer contas tanto servia? Que quer a senhora? Misérias humanas. E saudando-nos com a maior finura, nos estendeu sua destra, que estreitamos com profunda tristeza, porque compreendemos que aquele espírito talvez fosse vítima de seus vícios, talvez houvesse empregado sua inteligência em lavrar sua desventura. Quantos cegos pululam pela terra? Como a ordem admirável, começou o almoço, guardando toda a maior compostura, o que é de estranhar entre seres que parece que estão desligados de todos os ditames sociais. Porque aqueles que não moram no povoado, aqueles que se recolhem numa cova, que vivem completamente abandonados pela sociedade, que devem aos seus semelhantes? Nada mais que o opróbrio em que vivem, visto que não cuidam de pôr os meios para evitar que os pobres vivam sem viver. Pois bem, esses desgraçados, quando encontram carinho e consideração, quando Miguel Vives lhe oferece na sua mesa o lugar adequado, sabem guardar o decoro devido e nenhuma palavra indiscreta pronunciam seus lábios, nenhuma leve brincadeira, sem permitir fazer entre eles. O que prova que o amor fraterno é o melhor mestre para educar os povos. Quão pouco se ama ainda a humanidade? Se nos amássemos, quantos conseguiriam o que consegue Miguel Vives? Mas nos faltam amor, paciência e tolerância. Para os que participamos de certos atos, não só pelo prazer de desfrutar deles, mas sim para estudar todas as suas fases, observamos os menores detalhes e, ao começar Miguel Vives o seu discurso, anotamos o que nos impressionou. Durante todo o dia havia estado o sol velado por densas nuvens, mas chegaria a hora em que estas tivessem de se desfazer em virtude do cumprimento das leis atmosféricas. Não se pense que queremos relatar algum milagre
ou coisa parecida. Não, mas é verdade que quando Miguel Vives começou o seu discurso, o sol iluminou com seus dourados reflexos as telas da parede da espaçosa sala e o efeito foi verdadeiramente mágico, parecendo que a natureza se comprazia em enviar luz e calor a quem é um de seus mais ferventes adoradores, a quem ama a Deus nas aves, a quem se prostra nos bosques, bendizendo a grandeza do ser onipotente. O discurso de Miguel Vives foi doce e comovedor. Como todos os seus, ele lançou uma olhada em seu passado, recordou sua infância e as impressões que recebeu da sua meninice. Numa manhã em que foi ao campo perguntando com infantil curiosidade a tudo quanto o rodeava onde estava Deus, e o encontrou nas folhas das árvores cobertas de gotinhas de orvalho, que pareciam outros tantos brilhantes, polidos pela mão de Deus. Encontrou nas pedras que servem de berço ao límpido rio, encontrou na corrente de água cristalina, na montanha, no firmamento, e no astro que fecunda a terra com sua luz e calor. Passou a infância com suas formosas crenças, chegou à juventude com seu mundo de ilusões e amorosos desejos. Quando conheceu uma mulher com asas de anjo, que se desprendeu delas para unirem seus destinos. E quando um novo ser reclamou a carícia de ambos, a jovem mãe regressou à sua pátria e ele ficou só, enfermo e pobre na terra, com uma menina inocente que reclamava cuidados. E o peso do infortúnio destroçou suas crenças. Ávido de recuperá-las, voltou ao campo e perguntou às folhas das árvores cobertas de gotinhas de orvalho: onde está Deus? E as folhas se inclinaram e as gotas de orvalho caíram na terra, como se chorasse a desventura daquele infortunado. Porque ao vê-las ele não se comoveu, olhou as pedras do rio, viu correr a água no manso arroio, subiu ao alto da montanha e desceu dizendo: não encontro Deus, e lamentou sua solidão. E invejou aqueles que tinham suas companheiras no lar, e negou a justiça de Deus, vendo-se só, pobre e enfermo. E quanto mais desesperado estava, quanto mais longe se encontrava da luz, um homem lhe falou do espiritismo e lhe disse que os mortos viviam e se comunicavam com seus familiares. Ele duvidou, participou de uma sessão e seguiu duvidando, mas apesar disso continuou nos seus trabalhos de pesquisa, até que a evidência dos fatos o convenceu da verdade inegável da comunicação ultratumular. E então voltou ao campo. Viu as folhas das árvores cobertas de gotinhas de orvalho, e viu que estas traçavam o nome de Deus, e olhou as pedras que serviam de leito ao rio, e nelas encontrou escrito o nome de Deus, e contemplando a água que deslizava docemente, também viu nelas o impulso de Deus. Admirou a montanha com suas árvores seculares, sentiu sobre sua testa o calor dos raios do sol, e se prostrou de joelhos, dizendo com a maior veemência: Senhor, Senhor, eu te adoro em tuas obras, eu te vejo em todas as partes, eu te reconheço em minha consciência, eu te amo, eu te venero, eu te adoro porque tu és a verdade e a vida. Eu divulgarei teu evangelho, eu direi que o espiritismo é o complemento da tua lei, eu direi aos ricos que, com todas as suas riquezas, não são livres porque vivem aprisionados com correntes de ouro, e estas não serão quebradas senão as rompe o amor e a gratidão dos pobres. Eu, o mais pobre e o mais humilde, proclamarei tua grandeza infinita. Eu direi que sem amor e sem caridade não se pode entrar no reino dos céus. Eu unirei numa só família os poderosos e os necessitados. Eu direi que estes devem ser entendidos e respeitados e compadecidos pela expiação que sofrem. Eu proclamarei a lei de amor, porque sem amor não haverá liberdade.
Este é o resumo do assunto que desenvolveu Miguel Vives no seu improvisado discurso, que foi translado ao papel muitas horas depois, com base nas nossas impressões, fato que fez com que perdesse sem por cada um de seus belíssimos conceitos. Os oradores do sentimento não admitem taquígrafos. A inflexão de sua voz avalia suas palavras. O que fazem sentir não pode nunca se descrever. É necessário escutá-las. É preciso vê-los como se elevam nas asas de sua inspiração. Miguel Vives é um desses oradores, por isso logrou reunir em torno de si uma massa compacta de fiéis adeptos. Por isso seu centro, composto de homens pobres e humildes, na sua maioria, logrou realizar trabalhos que nenhuma sociedade na Espanha levou a cabo. Por isso, a Federação dos Centros Espiritistas de Vales é uma verdade. Por isso, tem fundos para atender às calamidades imprevistas de algum de seus membros quando o Tribunal de Imprensa julga desfavoravelmente seus inscritos. Por isso, auxiliam aos que emigram fugindo das iras clericais. Os espiritistas trabalham dominados pelo sentimento. Eles sabem que o amor e somente o amor nos fará livres. E como entrem os que se amam, não há primeiros nem últimos. Essa igualdade bem entendida é a que faz o agrupamento respeitável no mundo espiritista, onde cada um trabalha no terreno que melhor conhece. Miguel Vives pode estar, portanto, satisfeito com sua obra. Não desconhecemos que para conseguir este resultado haverá tido que sofrer e sofrerá enquanto viver na terra inumeráveis contrariedades e profundas decepções. Porque pretende educar uma humanidade embrutecida pela miséria e pelos vícios. É uma tarefa superior às débeis forças de um homem e de um homem pobre e humilde. E ainda que seja inegável que, se estamos assistidos pelos bons espíritos, estes nos impulsionam ao trabalho e nos alentam com a recompensa. Também é certo que não nos tiram nenhuma grama de carga que devemos levar sobre os ombros, pois se assim o fizessem, para que estaríamos na Terra? O Espírito vem a este planeta para trabalhar, para lutar, para cumprir sua missão, ou para sofrer penalidade de uma expiação horrível, e as leis de Deus são imutáveis. Mas o terreno inculto é o que deve ser cultivado. Miguel Vives assim compreendeu, pois trata de bem perto os mendigos e sabe que esses necessitam não somente de óbolo e do pão para o corpo, mas lhe faz falta outro alimento mais substancioso, que é o carinho, o respeito e a consideração em seu infortúnio. Ditosos aqueles que descem às últimas esferas sociais e se dedicam a despertar com seu carinho e sua benevolência o sentimento dos deserdados, cuja sensibilidade não pode ter desenvolvimento, carecendo de tudo que faz suportável a vida. Não peçam ao espírito que vive desprezado por todos que ame a ninguém. Não pode amar, é impossível, se alimenta com um pão mais duro e mais amargo. Odeia porque não pode amar quem de ninguém é amado. E dessa falange de mendigos vagabundos se desprendem os desejos de extermínio para as classes acomodadas. Aquele que não se ocupa em construir moradias para os pobres está muito exposto a ver incendiado seu palácio. Muitos crimes se cometem, é certo, mas dado o modo que vivem alguns seres, é necessário convir que a humanidade ainda poderia cometer muito mais. A festa terminou com alegres brincadeiras das crianças, com animadas danças dos jovens e com muita canção. Nada mais doce, mais melancólico e mais comovedor que tal canção, cantada por um homem de idade madura, acompanhado por um melodioso hormônio. As crianças rodeavam dito instrumento. Uma menina de uns 6 anos, de branca face e loira cabeleira,
contemplava o cantor com verdadeiro êxtase e parecia um anjo que lhe dizia com seu doce olhar: pobre e desterrado, chora por sua pátria? Estávamos no pátio, a lua no seu plenilúnio, aquele quadro verdadeiramente poético, e nós, dominados por docílima tristeza, suspirávamos também por nossa pátria, por além que reserva aos espíritos o castigo de suas culpas e a recompensa de seus sacrifícios. Extinguiu-se o eco daquela voz comovedora. As crianças se dispersavam com pesar, cada qual regressou ao seu lar, e nós, a sós no pátio, murmurávamos assim: adeus, formoso dia, já pertences ao passado, mas o acontecimento das tuas tranquilas horas são sim acontecimentos do porvir, porque a humanidade chegará a ser boa. Os homens se amarão uns aos outros, e o que hoje faz Miguel Vives terá inumeráveis imitadores, que com mais riquezas e mais meios em todos os sentidos, realizarão os formosos sonhos que hoje acalenta e põe em ação uma vez ao ano, porque seus recursos materiais não lhe permitem umas expansões análogas. Nós o contemplávamos percorrendo sua casa, irradiando em seu semblante a imensa satisfação de sua alma, e dizíamos: goza, alma boa, goza, rodeado de tua boníssima família, que secunda teus desejos e toma parte de teu prazer puríssimo. Ao ver-te rodeado dos mais pobres e dos mais acomodados proprietários, une-se em tua mesa e ensina-nos a amar uns aos outros, dizendo-lhe que somente o amor lhe dará a felicidade. Ensaia um dia do porvir a formosa vida do amanhã. Adianta as datas do tempo. Feliz o que adianta no relógio da eternidade alguns segundos das horas benditas da fraternidade universal. E tu, Padre Germano, espírito para mim tão querido, que tão bem te devi na terra, hoje que me encontro numa casa tranquila que se assemelha a que tu habitaste na aldeia, inspira-me. Envia-me o eflúvio do teu carinho, empresta à minha alma tua energia para fazer o bem e teu amor imenso às crianças. Eu o encontro aqui. Tudo quanto me rodeia me fala de ti, e te sinto tão feliz ao me colocar em relação contigo, que meu espírito suspira por essa doce paz que aqui eu presinto. Paz que todavia meu espírito não pode desfrutar. Mas que indubitavelmente um dia desfrutarei, porque amarei como tu amaste, sentirei como tu sentiste, progredirei como tu progrediste. E então, então, quão bela me parecerá a vida. Adeus, formoso dia do porvir, adeus, horas benditas, nas quais uma alma generosa se compraz em fazer ensaios da fraternidade universal. Como nunca na terra, nem um bem nem um mal vêm sozinhos. Depois de tão agradável dia, tivemos o prazer de visitar a montanha de Montserrat, e ainda que somente breves horas permanecêssemos naquela paragem deliciosa, tivemos o tempo suficiente para nos emocionar de tal maneira que jamais esqueceremos a impressão que recebemos ao contemplar aquele gigantesco templo de granito, que as evoluções geológicas levantaram ao ser onipotente há milhões de séculos. Não estranhamos que existiram homens que se consideraram felizes vivendo separados do mundo, surpreendidos ante as maravilhas da natureza. Nós, na montanha de Montserrat, sentimos despertar em nossa mente um amor tão imenso a Deus que, se a fé religiosa nos dominasse, teríamos acreditado ser felizes habitando aquele lugar e perguntando a cada promontório de rochas a história dos séculos passados, com suas sangrentas hecatombes, com seu ascetismo renindo com a higiene, com seu fanatismo religioso impugna com a razão. Capítulo 5.
ontem e hoje. Sempre que estamos mais perto de Deus, isto é, no campo, e como hoje que tivéssemos o prazer de visitar a montanha de Montserrat, nos agrada sobremaneira escutar a voz dos Espíritos. Nunca nos parecem mais bonita, mais eloquente e mais comovedora a comunicação ultratumular, que quando contemplamos um espaço imenso, um solo fértil, um altar de rochas, onde os sacerdotes de pedra permanecem imóveis escutando a palavra de Deus, ali, separados do mundano ruído, esquecidos por um momento das rudes lutas da vida. Um médio falante nos deu uma comunicação admirável, cujos belíssimos conceitos e elevadas ideias deram coragem a nosso espírito para voltar com afã e a mais anelo a lutar pelo progresso da humanidade. Que esperança tão formosas despertam em nossa mente as palavras do Espírito. Que panorama tão maravilhoso desprendeu ante nós. Quantas verdades disse sobre as religiões, quantos nos alentou a seguir lutando, conquistando com nosso progresso um lugar nos mundos onde as religiões não embrutecem os homens nem petrificam as consciências, onde a ciência e o amor caminham repartindo seus dons àqueles que, depois de lutar muitos séculos, repousam de suas fadigas para empreender de novo sua viagem pelos inumeráveis mundos onde humanidades mais felizes adoram a Deus na natureza e lhes oferecem por holocausto o amor universal. Que momentos tão felizes! Estávamos sentados entre as rochas. 1000 plantas cheirosas nos ofereciam seu embriagador perfume. A montanha, por um dos lados mais belos, nos apresentavam seus altares com seus deuses de pedra. O mar, ao longe, estendia o espelho do infinito, e depressões e penhascos e árvores e rochas formavam a nossos pés confuso labirinto. Deixar a terra naqueles instantes venturosos, quão bom haverá sido para nosso espírito. Encontrava-se tão desprendido das paixões humanas que indubitavelmente houverá despertado no espaço em boas condições, mas ainda não chegou a hora de nossa solene despedida. Ainda temos que conquistar o que perdemos por nossos desacertos. E ao considerar que os momentos voavam, que aquelas horas benditas fugiam talvez para não voltar em muito tempo, suspiramos com profunda tristeza e como se a providência se houvesse apiedado de nosso dolo, como se quisesse dizer-nos: olha e compara e serás consolado. Seguimos nosso caminho quando nos chamou a atenção um grupo de 6 ou 7 pessoas, do qual havia mulheres, crianças e um ancião vestido pobremente com calça e blusa de pano de uma cor indefinida, com um colete cor de búfalo, sujo e desencarnado, com uma camisa que, em vez de ser branca, era devido à sujeira, cinza, com um gorro graxento que descansava sobre sua testa avolumada, na qual, com um sinal de anátema, se via uma cicatriz enegrecida que, começando entre as sobrancelhas, seguia em linha perpendicular até o crânio. No momento em que nos detemos ante o grupo, aquele homem ria com o riso dos idiotas e dava saltos, fazia cambalhotas que fazia rir aos que o contemplavam, e que nós, pelo contrário, nos impressionamos profundamente e colocamos a mão no seu ombro, perguntando com doçura: o senhor vive aqui? O homem nos olhou e seu estúpido sorriso desapareceu por completo. No seu semblante sujo e amarelado, rodeado de uma barba cinza, pouco longa e abundante, retratou-se a inteligência do homem racional e respondeu com amargura: há 40 anos vivo aqui. O senhor tem família? Ele murmurou algumas palavras
ininteligíveis, e prosseguiu dizendo que tinha um filho que subiu ali em cima, alto, muito alto, e daquela altura caiu ao abismo rolando de pedra em pedra. O senhor dorme no convento? No convento? Não. Aí me querem, mas não. Aí me querem, não me dão nada, nem um pedaço de pão. Me batem se me aproxime, durmo numa cova, e eles que tanto têm, quando veem que tenho reunido uma quantidade de esterco que vale 20 pesetas, vêm e tiram de mim, infames, tudo querem. Até aquilo que consigo reunir trabalhando dias e dias limpando os caminhos. Que malvados, que cruéis são. E com o punho fechado indicava o convento, que gesto tão horrível. Via-se um ódio tão profundo no olhar daquele homem que compreendemos perfeitamente que aquele desgraçado não era idiota, e sim vítima de uma expiação terrível. Murmurando alguém em nosso ouvido: olha e compara. E quão felizes nos consideramos ao nos compararmos com aquele pária. Quantos anos o senhor tem? Perguntamos. Conte 15, e 15, e 15, e 15 e 8. Esses são os meus anos que tenho. Vivo do que me dão os visitantes. Durmo ali em cima. Eu mesmo lavo minha roupa. Lá tenho camisas estendidas. E nos apontou um monte de farrapos amarelados. Aqui ninguém me quer. Quando vou comprar vinho, me dão esse vinagre ordinário. E riem. Estou tão só, mas sou livre, muito livre. Na minha cova ninguém me manda. Por mais que até ali queiram dominar esses que tudo têm. E voltou a indicar o convento com furioso gesto, indo depois separar pedras de um estreito caminho. Quem será este desgraçado? Perguntamos mentalmente. Um abade desse mosteiro, que hoje tanto ódio lhe inspira, murmurou uma voz em nosso ouvido. Um grande da terra, um eleito do Espírito Santo, um ungido do Senhor. Como eles se chamam? Um falso apóstolo do cristianismo, um verdugo de seus irmãos. Sua história é horrível, seu presente mostra o seu passado. Diante desse infortúnio, diante dessa miséria, diante dessa degradação, diante dessa solidão, você não vive num paraíso? Esse infeliz não tem pão, não tem albergue, não tem ninguém que o ame na terra. Todos lhe negam até os restos que arrojam aos seus cachorros. É imensamente desgraçado, porque tem inteligência para compreender e se faz de idiota para conseguir a compaixão dos transeuntes, mas conhece o horrível de sua situação. Não lamenta, pois a brevidade de suas horas felizes, melhor dito, tranquilas, você já vive na luz, na glória, na felicidade inapreciável do progresso em comparação com esse desgraçado. Poderia contar-me uma parte de sua história? Tenha paciência e espere que tudo lhe será concedido. Profundamente impressionada, percorremos de novo algumas paragens. Contemplamos aquela catedral maravilhosa, formada pela natureza, e subimos ao carro, levando em nossa mente um mundo de desencontradas ideias. Quanto muito se sente, quão pouco se espera. Nunca nos convenceremos tanto de nossa pequenez como daqueles momentos, e jamais sentimos tanto nossa insuficiência, porque quiséramos ter compartilhado com nossos leitores algo do que sentimos. Queríamos lhe dizer que havia despertado em nós um amor imenso ao ser onipotente, que o adorávamos na natureza, e bendizíamos a eternidade da vida diante da esperança de ver mundos melhores, que já não tremíamos diante do porvir, porque o progresso é concedido a todos os espíritos. E confiávamos em nossas forças aumentadas com o fluido dos bons espíritos, que nos diziam: olhe, contemple os apóstolos do livre pensamento. São borboletas que têm suas asas matizadas pelo espiritismo, com as divinas cores da verdade. Unam-se a eles.
Faça seu rápido voo que você tem diante de si os mundos da luz. Avance, levanta-se, ande e acerque-se do grande livro da história de todas as gerações. Seu nome também está escrito nele. Os espíritos de luz lhe apresentam brancas páginas. Escreve nelas, conte como as almas se redimem, como os escravos rompem suas correntes, como os proscritos voltam à sua pátria. Isto é muito mais, quiséramos dizer àqueles que leem nossos escritos, mas aí nossas ideias não adquirem a lucidez necessária e temos de emudecer, esperando que os espíritos cumpram sua promessa de nos contar alguns episódios da história do infeliz padre de Montserrat, que se chama presentemente Francisco Guitart. Quando se deseja uma comunicação de além-túmulo, não para satisfazer pueril curiosidade, mas sim para utilizá-la como ensinamento às pessoas. Os espíritos se associam aos encarnados e trabalham unidos aos obreiros do progresso. Esse é o melhor meio para facilitar o convencimento de muitos que duvidam da sobrevivência da alma e da constante relação que existe entre os vivos e os mortos. Como o nosso único afã ao pedir comunicações aos espíritos não é outro que demonstrar com dados irrecusáveis a verdade do espiritismo, os seres de além-túmulo não nos negam interessantes relatos, havendo pedido com alguma insistência ao espírito que nos guia em nossos trabalhos detalhes sobre a vida passada do mendigo, que tanto nos impressionou na montanha de Montserrat. Nosso guia invisível nos disse o seguinte: por que você pede explicações sobre o que está mais claro e evidente que a própria luz do esplendente sol? Você não sabe que aquele que muito sofre, muito paga? Não sabe que o presente é o fiel espelho do passado? Mas como seu desejo não é outro, indubitavelmente, senão ensinar ao que não sabe, e ensinar a outros é ensinar a si mesmo. Nós, ao lhe darmos noções da eterna vida do Espírito, recordamos nossa própria história. Ao nos escutarem, reflexionem, pensem detidamente em todos os acontecimentos de sua existência e deduzem, por adversos que eles tenham sido, que vocês não se sobressaíram em virtude das suas encarnações passadas. E por sua vez digam aos que querem escutar que não há pior chicote que a riqueza quando não se sabe fazer bom uso dela, que o hipócrita é o mais pobre dos mendigos, porquanto a hipocrisia é o caminho que se percorre para voltar atrás, e retroceder é, lastimavelmente, perder tempo. Os que a escutam costumam atender, não por mérito literário de suas narrações, mas sim porque você diz simplesmente a verdade, assinalando e demonstrando a causa que dá tal efeito, e existem criminosos obstinados que se comovem com seus escritos, porque os vícios não são curados pelas leis sociais, são curados pelos tristíssimos exemplos dos mesmos vícios. Sem juízes não farão um homem honrado, se o homem por si só não se levanta e olha com horror o imundo lodaçal do crime. Antes de dizer algo sobre esse desgraçado que tanto a impressionou nesse ninho de águias, ou seja, essa montanha que tem uma larga história, devo dizer que, se os remorsos aniquilam, as religiões, na sua maioria, deveriam ter deixado de existir, sofrendo a morte mais honrosa. Porque é indubitável que elas pecaram muito, visto que à sua sombra se associaram milhões de homens que ou foram inúteis por sua grande ignorância, destruindo o seu organismo e debilitando, por conseguinte, a lucidez de sua inteligência, ou consagraram todo o seu saber à exploração da humanidade, enganando-a miseravelmente, fazendo pagar sua salvação como se a tranquilidade de consciência se pudesse comprar com um punhado de ouro.
quando em realidade o íntimo repouso da alma não pode ser adquirido com dinheiro, e não existe riqueza no universo que seja suficiente para conseguir um segundo de inalterável e invejável paz. Todos os justos, rogando a Deus fervorosamente, não têm poder bastante para salvar um espírito do remorso de sua culpa. O homem ora quando é útil à sociedade. O médico do sofrimento é o trabalho, e um segundo de trabalho é mais benéfico ao espírito que 1000 séculos de oração. Não há melhor religião que as verdades da natureza. É uma boa mãe. Vale mais que todas as religiões. A fé religiosa é a luz que ilumina as crianças, mas tem sido a chama que cega os homens. Ai da humanidade que, esquecendo-se de pensar, se arroja nos braços da fé. As religiões, porém, morrerão pelo desprezo dos povos, quando estes se convencerem de que as religiões unem entes e as filosofias unem inteligências, que os livros religiosos são as páginas dos erros humanos e nunca ensinarão à humanidade que existe íntima correlação entre o erro e o castigo. Jamais as Bíblias disseram aos homens que cada mundo é um quadro negro, onde as crianças fazem suas equações, e o quadro negro do homem é o infinito, que o sábio sempre é criança diante da lei do cálculo, que a desgraça é o livro aberto do passado, que ensinar a uma humanidade a crer é criar uma planta para deixá-la morrer. Os livros religiosos não serviram em nenhuma época para instruir os povos, porque sempre sustentaram princípios falsos, e neles se inspirou a maioria dos sacerdotes, monges, frades, eremitas, anacoretas e demais criaturas ligadas às religiões. Não negaremos que em todos os tempos houve e haverá honradíssimas exceções, mas as individualidades isoladas ainda queremos supor que existirão e existem coletividades dominadas por bons sentimentos. Essas foram e serão úteis numa localidade relativamente pequena, enquanto que associações religiosas verdadeiramente formidáveis se apoderam e se apoderarão da consciência de milhões e milhões de homens, e os fizeram e fazem servir de degraus para elevarem ao trono da autoridade suprema a um homem pecador como os demais, ao qual declaram infalível como o próprio Deus. E a esta casta de verdadeiros apostatas, infelizes deicidas, pertenceu em muitas existências um infeliz mendigo que, na montanha de Montserrat, paga algumas de suas muitas dívidas, saudando como todos saudamos as contas de ontem. Ai daqueles que não reconhecem que as ciências ensinam a verdadeira religião e que é a religião do saber. Ai dos que esquecem que os corpos morrem e as vontades renascem, porque para eles é o ranger de dentes, mas como disse um sábio, e ele está muito certo, que o que mais persuade e convence é a experiência. Somente a força de sofrimento aprende o espírito a ser bom. Não há melhor código que a necessidade. E quando, ao se encontrar no espaço, o espírito reflexiona e faz uma avaliação de todos os seus erros, quando pensa na solidão da alma, que é uma enfermidade que não mata, mas que aterra. Então é quando começa os bons princípios e volta à terra humilde e tímido, às vezes em demasia, porque para o mal a reparação, não a humilhação. Esta última degrada e envilece, porque o pranto é bom para padecer, não para conquistar, mas enfim, cada espírito faz seu trabalho conforme sabe e pode, e segundo as circunstâncias permitem.
O mendigo de Montserrat é um espírito que se encontra disposto a saldar suas contas, pois tem inteligência para saber que quando assim vive não merece outro modo de viver. Como ainda se encontra na terra, não diremos claramente os crimes que cometeu esse desgraçado. Só diremos que foi abade do mosteiro, cujos moradores atuais o rejeitam em absoluto. Ele autorizou e cometeu grandes desacertos. É um espírito que foi vítima de um deles. Nos pede que lhe cedamos o posto para relatar um episódio de sua história que podem admitir sem temor algum. O espírito então disse que foi vítima do mendigo. Na última reencarnação passada do mendigo, né? A paz de Deus esteja com você, mulher feliz. Que feliz é todo aquele que recusa as falsas religiões, como você recusou faz muito tempo. Não fui tão afortunada, pois durante muitas encarnações vivi enlaçada a diversas comunidades religiosas. E lhe direi, como diz um espírito amigo, que o mal das religiões consiste em não saber fazer mães, e sim, muito ao contrário, a fecundidade da mulher somente tem servido para que se cometa novos crimes. Se os abismos que rodeiam Monte Montserrat e os que cercam os inumeráveis mosteiros edificados no cume das montanhas falassem, quantas histórias você saberia? De quantas infâmias teria exato conhecimento? Quantos horrores os fariam estremecer de espanto? A dominação religiosa é a mais cruel de todas as tiranias. O episódio de minha última existência a que vou me referir aconteceu faz algumas centenas de anos na montanha de Montserrat. Eu vivia nas suas imediações, numa casa de campo, e para que recuperasse minha alquebrada saúde, minha família mudou-se para uma de suas posses. Todos os meus parentes eram fanáticos religiosos, alguns deles vestiam o hábito dos servos do Senhor, e meus pais tinham total empenho em que eu também professasse. Mas um amor nascido da infância impediu-me de obedecer ao rigoroso mandato dos autores de meus dias, porque se convenceram que faria minha desventura me separando do meu adorado Jaime, formoso jovem consagrado à conservação de sua fértil fazenda e às ciências exatas. Em má hora me levaram à casa de campo para que a variação de ar e de águas devolvesse à minha pálida face a cor da vida e da juventude. Desde logo foi minha casa o lugar predileto dos monges do convento próximo, do qual era abade aquele tempo, aquele que hoje dorme numa cova perto da antiga morada. Minha peregrina formosura atraiu seus olhares, despertou seus desejos, desencadeando em seu peito violentíssima paixão. Fiz o possível por apressar os preparativos do meu enlace com meu adorado Jaime, que, por sua vez, não economizava meios para realizar nosso desejo. Mas, devido ao nosso próximo parentesco, fazia-se necessária a autorização do Papa. E como esta nunca chegava, meu amado Jaime decidiu por fim ir buscá-la, gastando, se preciso, toda a sua fortuna para consegui-la. Então ele foi a Roma, uma viagem que naqueles tempos era muito mais longa e cansativa que dar hoje a volta ao mundo. Mas como o amor faz milagres e vence todos os impossíveis, Jaime partiu, deixando-me antes no meu retiro, sem imaginar que me deixava na tumba de nossa felicidade. O abade de Montserrat empregou quantos meios lhe sugeriu sua imaginação diabólica para vencer minha resistência e fazer que eu ascendesse a seus sacrilégios amores. Mas eu amava, e a minha mulher que ama resiste. Mas eu amava, e a mulher que ama resiste enquanto não lhe fazem perder a consciência ou não a atam, deixando-a sem movimentos e sem ação. Uma tarde
foi o abade, como de costume, descansar no seu passeio em minha casa, dizendo que muito perto de minha morada havia uma pobre mulher. Exame-me pela fome e frio, e eu comovi, me impressionei e pedi aos meus pais que me deixassem ir socorrê-la. Eu a acompanharei na sua obra, disse o abade, e ajudarei a levar algumas provisões. Ao ouvir seu oferecimento, houvera querido retroceder, mas não me atrevi, porque meus pais me repreendiam continuamente e me diziam que o abade era um santo e que meu desvio indicava que, sem dúvida, atormentava o diabo quando fugia de um eleito de Deus. Saí, pois, em companhia do abade e encontramos efetivamente uma mulher em farrapos que, ao meu ver, prostrou-se a meus pés pedindo que tivesse compaixão dela e fosse buscar seu pobre filho, formoso menino de 3 anos, que havia deixado na capela mais próxima, porque não tinha forças para continuar sua viagem com ele, e tendo notícias de meus caridosos sentimentos, havia se dirigido à minha casa. Mas a fadiga a deteve no caminho. Diante de tal infortúnio, esqueci meus temores, pensei somente em devolver a uma mãe desolada o filho querido de seu coração, e deixando-lhe as provisões que levávamos. Me dirigi em busca do menino, acompanhada pelo abade, que logo encontrou um de seus cúmplices, que, ao nos ver, fez o papel mais inocente e mais humilde, colocando-se a nossas ordens. Sua visita me tranquilizou por completo e segui o caminho, pensando na boa obra que ia fazer. Chegamos à capela, entramos nela e não encontramos ninguém, e com a rapidez do raio colocaram-me numa escada que conduzia a um quarto do capelão. Amarraram-me, colocando em meu nariz um lenço ensopado numa essência sonífera. Senti que se distanciavam aqueles miseráveis, senti que fechavam a porta e se foram, porque sem dúvida não se atreveram a consumar seu crime, enquanto brilhava o sol nos picos de Montserrat. Fiquei num estado que não conseguia descrever, não pude fazer o menor movimento e, apesar disso, não perdi a consciência por completo. Para sofrer um dos tormentos mais horríveis de minha vida, a profanação de meu corpo pelo homem que eu mais odiava e que, saciando o seu infernal desejo, colocou-me sobre seus ombros, saiu da capela, levantando-me nos braços, lançou-me no abismo, mas como não se morre até que haja chegado a hora, meu corpo ficou detido num largo degrau de pedras, e ali recobrei os sentidos depois de algumas horas, lançando-as tão desgarrados e tão lastimosos que chegaram ao seu ouvido dos trabalhadores do campo, que iam com a luz do amanhecer começar suas cotidianas tarefas. Ao ver-me, disseram-me que logo viriam em minha ajuda. Deram uma longa volta e puderam chegar até mim. Com 1000 apuros conseguiram levar-me à minha casa, onde meus pais me encomendavam a Deus, havendo acreditado no que lhe disse o abade, que eu havia me adiantado imprudentemente, fazendo desprender a rocha em que me apoiava, rodando os dois ao abismo. Eu, desgraçadamente, quando pude falar, visto que demorei alguns dias, pois a febre me devorava e sentia os horrores e sentia as horríveis dores de minhas pernas fraturadas. Contei a meus pais todo o acontecido, mas eles não acreditaram em mim. Era tão profunda a sua fé nos ministros do Senhor que não titubearam em dizer ao abade que, sem dúvida, o diabo havia se apoderado de mim, ou que eu havia perdido a razão. O abade disse então que há tempos vinha me observando e acreditava que efetivamente meu juízo não estava em seu estado cabal,
e que na tarde de minha desgraça, indubitavelmente, um ataque de loucura me fez correr até cair no abismo. Quanta infâmia! Os lavradores que me salvaram a vida foram desaparecendo lentamente, empurrados ao abismo pelos seguidores do abade em vingança. Sem dúvida, por terem me devolvido a vida, e eu, como louca, ademais endemoniada, fui trancada antes de minha completa cura numa casa de correção religiosa, onde concluí meus dias verdadeiramente louca, porque até ali me perseguiu um maldito abade dizendo-me que eu exercia sobre ele uma atração satânica. Renuncio a contar a série de humilhações que me fez sofrer, porque as leis do robô me impedem. Por fim, deixei a terra depois de 5 anos de horríveis e indescritíveis sofrimentos morais, e meu adorado Jaime, por fim, pôs fim a seus dias quando voltou a Roma e meus pais lhe disseram que eu estava louca e endemoniada. Ele fez quanto pôde para encontrar o lugar em que fora aprisionada, mas foi tudo inútil. E pronunciando meu nome numa noite de tempestade, arrojou-se ao mar. Veja quanta felicidade perdida. Eu vivia feliz. Era jovem, bonita, imensamente rica e carinhosamente amada. Jaime era minha vida. Com ele cresci, com ele passei minha infância, com ele senti essa sensação inexplicável que sente a menina quando, ao deixar suas asas de anjo, um homem murmura em seu ouvido: eu te amo, eu quero que sejas a mãe dos meus filhos. Meu mundo era ele, que me respeitava como a uma santa. Jamais seus lábios se apoiaram nos meus. Seu amor era casto e puro, e tanta castidade, tanta pureza, tanta inocência foi pisada miseravelmente por um homem que se chamava eleito de Deus, e não contente com minha desonra, quis a minha morte. E, ao não consegui-la, fez-me passar por louca para fazer-me sofrer novos e repetidos ultrajes. Enquanto o adorado de meu coração, o que havia me preparado um verdadeiro ninho de plumas e flores, teve que buscar no suicídio a calma e o esquecimento de sua imensa desventura. Porque ele nunca acreditou que eu estivesse louca, e sim que era vítima de uma maquinação infame. Agora me diga, os que cometem tanta iniquidade, tantos crimes, os que arrebatam a felicidade dos seres, que para eles são inocentes, e que merecem... O que merecem? Ela pergunta, né? O espírito da mulher pergunta. Merecem voltar à terra nas condições em que voltou o mendigo de Montserrat, que viu morrer o seu filho rodado de rocha em rocha, porque era necessário que pagasse por algo que muito devia. Seu filho havia sido um dos seus companheiros de poder religioso. Existem espíritos que se procuram da mesma maneira para exercer o mal e depois para expiar suas culpas. Ainda que o espírito que me deixou comunicar com você não quisesse aclarar que crimes havia cometido o mendigo de Montserrat, eu discordo totalmente do seu parecer. Por isso relatei um dos seus inumeráveis crimes para demonstrar a grandiosidade da justiça divina e de que forma aprende o espírito a ser bom. Nessa existência, Francisco Guitart tem sido um ser completamente inofensivo. Seu propósito de emenda foi firme. Bem padeceu de fome e sede. Bem sentiu frio e todos os padecimentos inertes a uma vida de completa expiação. Por sua mente não passou a ideia de furtar um pão. Vive humilhado, mas não envilecido. Odeia toda dominação, especialmente a religiosa, porque a ela deve todos os seus desacertos. Ele é, nessa existência, imensamente desgraçado,
mas não adquiriu nenhuma responsabilidade. Eu o odiei durante muito tempo. Hoje me compadeço, perdoei todo o mal que me fez, porque eu também tinha e tenho uma funesta e malfadada história. Mas como ele a ignorava, seu crime não tem desculpa. Eu não merecia ser feliz nos meus amores, por isso não fui, mas tampouco merecia sofrer as penas e tormentos que sofri. Tormentos que castigaram tanto o meu espírito, que não tive coragem ainda para sofrer a angústia e a amargura de nova encarnação. Fiquei completamente abatida. Meu adorado Jaime, esse sim, voltou à terra valente e animado. Eu permaneço recobrando forças e educando meu sentimento, porque quero esquecer as ofensas recebidas e ainda não posso. E muitas vezes, quando o mendigo de Montserrat sente fome e todos lhe negam pão, quando no convento o despedem e o arrojam como se fosse um leproso, experimento uma sensação instintiva de imensa alegria, mas logo me arrependo e eu mesmo inspiro a muitos viajantes que lhe deem seu óbolo e procure dar força a seu espírito para que sofra sem murmurar. Se eu lhe contasse os crimes que se cometeram na montanha de Montserrat nos séculos passados, quando o feudalismo religioso imperava absoluto, quantos volumes poderia escrever? E quantos desgraçados poderiam mostrar que estão hoje na terra, uns sem braços, como um que você viu não faz muito tempo, outros sem pernas ou corcundas, aqueles que passam por loucos e estão nos manicômios de longínquos países, trabalhando e sofrendo, tendo completa lucidez de sua inteligência, outros acusados de crime que não cometeram, sofrendo condenações ou prisões preventivas. Ai, a humanidade da Terra tem uma história de crimes, por isso vocês vivem tão mal. Todos são malfeitores, mais ou menos arrependidos. Por isso mesmo, quando já são muitos os que amam o progresso, como têm um passado de tanta sombra, quão difícil é que possam viver na glória da luz. Já muitos de vocês são bons, fazem o bem, chegam às vezes até ao sacrifício, mas ai, que das más obras tem formado uma pirâmide mais alta, muito mais alta que o sepulcro dos faraós. E das boas não tem ainda concluído as bases que haverão de sustentar o arco de triunfo de suas virtudes. Você faz bem em se compadecer dos que vivem como o mendigo de Montserrat, mas porque é muito desgraçado todo aquele que pecou muito, e o que está mais necessidade de carinho e de consideração. A comunicação ultraterrena veio precisamente para acelerar a marcha do progresso, para demonstrar que, sendo sempre bom, não se deve temer ser castigado, que aquele que faz o bem, no mesmo bem estará pago, que das cinzas do passado, onde nascem as flores do presente, que do vício da fé nasceu a praga do fanatismo, que a vida é trabalhar, que o tempo é o grande mestre, que a criação é o arquivo da sabedoria, que ninguém deve acreditar-se superior a outro, nem se considerar sem mácula, porque todos têm um passado e um porvir. Muito mais lhe diria, porque me compraz e me consola comunicar-me com você, mas me indica o bom espírito que nós pôs em relação que devo me despedir de você. E como aqui obedecemos mais que os terráqueos, deixo-os dando-lhe parabéns pelo modo que tem empregado seu tempo. Adeus. Diz-nos então nosso guia: fique satisfeita por hoje. Você desejava saber uma história mais para dizer aos que sofrem. Faça-se bons para se redimirem e serem livres. Não no seu nobre empenho. Não pare no seu nobre empenho e não se duvide que sempre terá quem o ajude no seu trabalho. Adeus. Nosso júbilo é imenso quando os seres de além-túmulo nos ajudam com suas narrações e seus prudentes conselhos para semear a preciosa semente do Espiritismo, que tão bons e sazonados frutos dá nas paragens onde há
mais corrupção e mais desgraçados. Nas prisões e nos presídios conseguiram as comunicações dos espíritos, o que não obtiveram nunca as religiões, que é despertar o dormente sentimento do assassino, fazer refletir o delinquente e converter um homem arrependido, o criminoso mais temível. Felizes nós que, em meio da nossa expiação e de nossa solidão, podemos ser útil a uma fração da humanidade, a mais necessitada de instrução, educação e consolo. Por isso, nossos escritos só contam geralmente tristes histórias, porque somente estas ensinam a amarga realidade do que fomos e do que somos. A quantas considerações filosóficas se presta a vida passada do mendigo de Montserrat, ontem o forte, o senhor feudal, dominando em absoluto, cometendo crimes sem medo de ser castigado. Hoje, o último entre os homens, sem um leito onde repousar, sem um ser amigo a quem contar suas penas, sofrendo a fome e o frio, sem o objeto de motejos e escárnio de quantos o rodeiam. E esta humilhação a sofre nos lugares onde transgrediu as leis divinas e humanas. Ontem o tirano, hoje o oprimido. Ontem o forte, hoje o fraco. Ontem crimes, hoje expiação. E amanhã, amanhã, progresso indefinido para seu espírito. História do mendigo, mendigo dominava o poder político na igreja, deitou, rolou e ferrou o diabo. Aí depois teve que reencarnar mendigo e espiar tudo que ele fez na lei de causa e efeito. Depois a gente parte para o capítulo 6.